Dando continuidade ao nosso painel, ouviremos agora sobre o tipo subjetivo da lavagem de dinheiro e ouviremos o doutor Antônio Sérgio de Moraes Pitombo, ele que é advogado, mestre em doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP. Ouviremos agora, então, o pronunciamento do doutor Antônio Sérgio de Moraes Pitombo. Bom dia a todos. É muito grande a minha satisfação de estar na Bahia. Os Pitombos são da Bahia. Muitos esquecem que a independência brasileira não foi apenas o ato de Pedro I de declarar que o Brasil era independente de Portugal. Tanto na Bahia como no Rio Grande do Sul, houve batalhas pela liberdade brasileira. Na Bahia, a família Alves Branco defendeu o Brasil e, para se mostrar brasileiros, trocaram seu nome. Trocaram o sobrenome Branco por Pitombo, em homenagem a uma fruta baiana, a pitomba. É com muito orgulho que esse paulista de origem baiana aqui está para falar aos senhores e homenagear essa terra que tanto representa para a história brasileira. Meus amigos, quero dizer a todos que vivemos um momento muito difícil sob o aspecto cultural. Vejo o esforço dos senhores para, num sábado, ouvir palestrantes para tratar de temas tão importantes do direito penal. A questão que se nos apresenta é como cada um de nós, como profissional, pode se livrar da cultura de massa, pode se livrar da influência que a mídia nos traz, pode se livrar do mero conhecimento rápido da internet e pode se livrar, no campo do direito penal, dos autores comerciais. A verdade é que o convite que eu devo fazer aos senhores nesta manhã é um convite à profundidade dos estudos no direito penal. Nós precisamos todos, com muita união, fugir da ignorância que permeia o direito penal e o processo penal na atividade profissional. É lamentável como, no judiciário, no Ministério Público, na advocacia, na polícia, nos tribunais superiores, não mais se estuda seriamente direito penal e processo penal. Isso já começa na universidade, quando se nos trouxe uma falsa separação de que o Departamento de Direito de Processo deveria ficar com o processo penal, sendo que me parece evidente que direito penal e processo penal tinham que estar no mesmo departamento. Não obstante, quiseram convencer os senhores de que haveria uma pretensa teoria geral do processo, sendo que, a toda evidência, o promotor de justiça não tem conduta de parte no processo penal brasileiro. Mas o momento histórico é mais difícil porque, não bastasse a má influência da mídia, nós temos produtos importados em direito. E alguns temas, como o tema que eu venho tratar, são temas que nos foram impostos por convenção internacional. Na verdade, lavagem de dinheiro é o resultado de uma pressão internacional que o Brasil sofreu para satisfazer interesses de diversos países, em particular dos Estados Unidos da América. Qual a razão de existir o tipo penal de lavagem de dinheiro no Brasil? Uma única razão. O Brasil é signatário da Convenção de Viena de 88. Portanto, meu amigo Sebastião, o Brasil foi obrigado a elaborar
um tipo penal de lavagem de dinheiro. As causas históricas, políticas, internacionais, para isso são muitas, e aqui não vou tratá-las. O porquê eu faço essas observações? Porque os senhores, como técnicos, cada um na sua atividade, precisam conhecer os princípios, as regras do direito penal e do processo penal para não deixarem inocentes serem presos. Vejam a gravidade do que nós tratamos. O direito penal e o processo penal não estão aqui para serem objeto de repressão. A premissa que devemos todos ter é que processo penal é para a tutela da liberdade. Direito penal é onde se descrevem condutas proibidas e, portanto, todo o resto não permite incriminação. Esta mudança de perspectiva e de princípio não permite que cada um de nós, quando, ao amanhecer, lemos o jornal, adotemos uma postura de preconceito. Vou falar de um baiano perseguido, que todos os senhores, ao lerem o jornal, provavelmente satanizam. É baiano Daniel Valente Dantas. A leitura do jornal, o escracho, faz com que cada um dos senhores se convença, na reiteração da notícia mentirosa, de que Daniel seria um criminoso. Mas como Daniel, muitos dos senhores se regozijaram ao ver operações do Departamento de Polícia Federal, porque é mais fácil para cada um de nós ter o prazer matinal do escárnio que se faz com a prisão de determinadas pessoas. É muito mais interessante aos jornais a cena de se algemar. Lembrem a vergonha da última operação do Departamento de Polícia Federal, em que os acusados foram fotografados sem camisa. E todos nós nos silenciamos. Não vi a Ordem dos Advogados ter uma posição radical em relação a isso. Não vi a imprensa se contrapor à conduta dos outros jornalistas. Por quê? Há etiquetas que nos foram vendidas como etiquetas de repressão que seriam boas para a sociedade brasileira. Organização criminosa, lavagem de dinheiro, tudo isso é desculpa para se prender a quem quiser. Esta é a realidade. Por que faço essa pequena introdução? Porque os senhores, como profissionais, não podem propalar a ignorância. Lavagem de dinheiro é um tipo penal com requisitos próprios. É ocultar ou dissimular a origem de bens provenientes de crimes e reinseri-los na economia legal com aparência legítima. Portanto, quando eu falo de lavagem de dinheiro, não falo de um conceito genérico, eu falo de um conceito, de um modelo legal típico, cujos elementos eu preciso encontrar no fato concreto. Portanto, o profissional do direito, quando tem em sua frente um inquérito policial em que se imputa um crime desta gravidade, tem que usar os conceitos que o professor Cláudio Brandão ora tratou. Nós não perdemos o nosso agradável tempo neste sábado, em que poderíamos estar com nossas famílias, poderíamos estar em momentos mais agradáveis, a não ser por uma razão, porque queremos saber mais processo penal, queremos saber mais direito penal. Por quê? Mais uma vez, inocentes não podem ser presos com desculpas esfarrapadas. E cada um de nós só percebe a gravidade disso quando vê um irmão, um pai, um filho sendo preso
sob uma desculpa infundada e arbitrária. É só a dor na nossa carne é que nos permite perceber o momento histórico que o Brasil vive. Lamentavelmente, no campo do processo penal, ainda há quem acredita que vivemos no tempo da liberdade, sendo que a quantidade de pessoas presas é cada vez maior. E uma parcela da mídia se satisfaz com isso porque vê rico sendo preso, como se isto fosse suficiente como razão de justificar a injustiça. Não há nem rico nem pobre que deva ser preso. Deve ser preso quem a lei diz que deve ser preso por uma determinada ação concreta. E vejam os senhores, como nós temos que nos influenciar sobre aquilo que é o conceito técnico, e não sob a desculpa psicossocial de que se deve fazer uma revanche entre os mais pobres contra os mais ricos. Na verdade, é curioso observar uma crítica que se lê na mídia quando se trata particularmente da lavagem de dinheiro. Os ricos chegam ao Supremo Tribunal Federal e, portanto, obtêm o reconhecimento de nulidades. Os ricos chegam ao Superior Tribunal de Justiça e, portanto, têm reconhecimento de suas nulidades. E a mídia trata isso como um absurdo. Na verdade, o absurdo está no raciocínio que denota a ignorância dos que escrevem nos jornais. O que nós temos que fazer é com que os pobres cheguem às portas do Supremo Tribunal Federal. Eu quero que cada ministro enlouqueça com mais e mais habeas corpus para que gente inocente seja solta. E a questão da liberdade, este sim é um valor para a sociedade brasileira. Meus amigos, lavagem de dinheiro, portanto, não é etiqueta para a prisão infundada de quem quer que seja. Lavagem de dinheiro não é etiqueta para promover funcionários públicos que, do anonimato de suas varas e cartórios, se tornam figuras públicas de respeitabilidade porque prenderam pessoas de forma arbitrária. Nós copiamos da Europa os piores exemplos. Em São Paulo, havia quem quisesse imitar o juiz Garçom, espanhol, figura que hoje se sabe cometeu infrações penais. Em São Paulo, havia quem quisesse imitar as operações Mãos Limpas, imitar o famoso Di Pietro, que respondeu 4 ações penais por ocultar provas de processo. Ou seja, não são funcionários públicos dignos, são sim pretensos justiceiros que não trabalham no campo da verdade. E todos nós que atuamos na jurisdição, seja como advogados, sejam como promotores, seja como juízes, temos que atuar com boa fé. Portanto, quando eu leio a etiqueta lavagem de dinheiro, quando eu leio a etiqueta organização criminosa, quando eu leio a etiqueta homicídio, quando eu sei que a imprensa está focada na importância desse caso, mais a responsabilidade que cada um de nós tem no isolamento das nossas salas. Cada um dos senhores vai enfrentar um dilema entre, como promotor, pedir ou não pedir a prisão? Devo pedir a prisão por uma razão técnica ou devo pedir a prisão porque amanhã serei manchete de jornal? Como juiz, vou deferir a prisão ou vou indeferir porque respeito a Constituição da República? Mas se eu indeferir a prisão, a imprensa toda vai me criticar. Como advogado, cada um dos senhores terá a chance de defender pessoas que são antipatizadas pelo público e ter a dificuldade de tomar o seu café na padaria porque as pessoas olham e dizem: vejam o Sebastian, vejam quem ele está defendendo, ele faz tudo por dinheiro. Meus amigos, todos nós estamos vinculados a algo muito mais importante, que é o campo dos princípios. E para se fazer valer
como profissional de direito, dos princípios, nós todos precisamos do conhecimento técnico. Foi uma coincidência, quase uma bênção divina, Cláudio Brandão falar antes de mim, porque ele tratou do direito penal não como um assunto simpático, porque não é. A nossa profissão é muito séria, tratou como técnica. Portanto, quando nós observamos estes crimes que são considerados mais graves, os crimes econômicos em particular, que chamam tanto a atenção da sociedade brasileira nesse momento histórico, nós temos que trabalhar com aquilo que nós sabemos: o juízo da tipicidade, o juízo da culpabilidade. Os crimes de lavagem de dinheiro são crimes que, se nós pensarmos, são crimes de estrutura simples. Cada um dos senhores sabe que, para que ocorra a receptação, é necessário a anterior perpetração do crime contra o patrimônio. É inacreditável que, quando nós vamos tratar da lavagem de dinheiro, o que acontece? Surgem pretensas dificuldades para dizer o óbvio. Só pode ocorrer a lavagem de dinheiro quando há um crime antecedente, que, portanto, gera o bem cuja origem será posteriormente ocultada e dissimulada. Um aspecto muito curioso que muitas vezes perturba a mente do intérprete: quem lava dinheiro não oculta o bem. Quem lava dinheiro oculta ou dissimula a origem do bem. Quem pratica esta infração penal quer trazer à economia legal o bem que é procedente de um crime e quer que cada um de nós, na economia, acredite que aquele bem foi obtido de uma forma legítima. Portanto, quando se examina a estrutura do tipo da lavagem de dinheiro, o primeiro momento é o reconhecimento do fato antecedente, que deve ser típico, que deve ser antijurídico e que não necessariamente precisa ser reconhecida a culpa. Basta a certeza material que aconteceu o crime, porque para a caracterização da lavagem eu não preciso saber quem é o autor do crime antecedente. É preciso apenas ter a certeza da ocorrência material do fato típico anterior a essa lavagem. Porque é desta conduta que vai surgir o bem que permitirá a conduta consequente de ocultar e dissimular. E como me parece evidente, a lavagem de dinheiro, até por imposição desse compromisso que o Brasil assinou, da Convenção de Viena de 88, é um tipo doloso. Outro aspecto que me chama a atenção: é claro que, se nós temos no crime antecedente um elemento constitutivo do tipo, por óbvio, para eu praticar a lavagem de dinheiro, eu preciso ter ciência da ocorrência desse crime. Eu só cometo a dissimulação ou a ocultação da origem desse bem se eu sei que ele provém de uma infração penal anterior. Obviamente que o agente que pode vir a perpetrar esse crime não tem o conhecimento do crime antecedente com o juízo de tipicidade que os senhores têm com a técnica do direito penal. O que ele tem é uma percepção de que ocorreu um crime e que aquele bem é proveniente de uma infração penal, ainda que ele não tenha dentro de si a ciência de quais são os requisitos do modelo legal. Mas ele tem, naquilo que se chama a esfera do profano, uma dimensão que um crime aconteceu e que aquele bem é proveniente do crime. Mais do que isso, além dessa ciência, ele tem a vontade de perpetrar, e daí a importância do finalismo para esse tipo de interpretação, ele tem a vontade de ocultar e dissimular a origem desse bem, uma conduta finalisticamente voltada a atingir um bem da ordem econômica. Vejam, senhores, que ao se tratar da lavagem de dinheiro, eu sou obrigado, como técnico, ao examinar um processo, a respeitar as regras
do direito penal. Mais do que isso, o que está a complicar a todos nós neste momento da história do direito? O legislador não nos ajuda, particularmente o legislador brasileiro. Se cada um dos senhores for examinar a Lei 9.613, vão verificar dois graves equívocos. O primeiro, que para a denúncia pelo crime de lavagem de dinheiro seria suficiente a existência de indícios do crime antecedente. Meus amigos, depois de 24 horas, que eu sei que os senhores estão aqui a ouvir autores e professores de processo penal, cada um se lembra da sua primeira aula em relação à ação penal que tiveram na graduação. E um professor razoável de processo penal é obrigado a dizer o seguinte: a base da ação penal são, pelo menos, dois sustentáculos: a prova da materialidade e os indícios da autoria. Por óbvio que o crime antecedente está incerto na prova da materialidade, pois como é possível se imaginar que um elemento objetivo do tipo que integra a conduta não está demonstrado? Portanto, na justa causa da ação penal, nos crimes de lavagem de dinheiro, por óbvio que é necessário que esteja provada a ocorrência material do crime antecedente. Não obstante, sempre há uma doutrina ligeira a tentar interpretar com velocidade ou com simpatia ao legislador, sem indicar com crítica os pontos falhos. E alguns autores escreveram: para a denúncia, bastam os indícios do crime antecedente, e depois, na sentença, se verificará a prova material. Eu gostaria que esses autores fossem processados. Por quê? Só quem é réu em processo penal é que entende que para o recebimento da denúncia é necessário a prova do fato. Porque eu vou me defender de um fato que nem sequer está provado na sua inteireza? Seria isso razoável? Evidentemente não. Portanto, se no modelo brasileiro, na estrutura ontológica da lavagem, o crime antecedente é um elemento no aspecto objetivo, é claro que eu preciso que ele esteja demonstrado na acusação pública para que o juízo de admissibilidade da acusação seja feita e para que eu, como acusado, possa me defender. Mas não é só. O legislador também pecou na lei de lavagem de dinheiro a dizer uma evidente bobagem, que os comentadores também pouco criticaram. Haveria uma pretensa independência entre o processo criminal do crime antecedente e o processo criminal do crime de lavagem de dinheiro. Eu vou dar dois exemplos para mostrar o absurdo dessa assertiva. Não há independência nenhuma entre os processos do crime antecedente e do crime consequente, como jamais houve entre o processo do crime contra o patrimônio e o processo da receptação. É óbvio que existe um liame objetivo entre a primeira conduta e a segunda. Vamos imaginar que o Sebastian está sendo processado por crime contra o sistema financeiro nacional aqui na Bahia. E eu, Pitombo, estou sendo processado por lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. Ocultei ou dissimulei a origem de bens obtidos pelo Sebastian no crime antecedente. Aqui, o juiz de primeiro grau absolve o Dr. Sebastian do crime contra o sistema financeiro, dizendo na sentença o seguinte: o fato não existiu. O fato não existiu. A pergunta que eu lhes faço: posso eu continuar sendo processado por lavagem de dinheiro se há uma sentença penal absolutória
que afirma que o crime antecedente não existiu? Obviamente não. Segunda hipótese, Sebastian está sendo processado por crime contra a administração pública. E eu estou sendo processado por ter ocultado ou dissimulado a origem de bens provenientes desses crimes. O Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, reconhece que a conduta de Sebastian é atípica. Nunca ocorreu crime contra a administração pública. Portanto, o pretenso crime antecedente não existe, não é típico. Evidente que o processo criminal em relação à lavagem de dinheiro não pode continuar. Não há o crime antecedente. Portanto, aquilo que o legislador diz, aquilo que os comentaristas do momento escrevem, e vejam, ao examinar a quantidade de livros, eu me impressiono como tantas pessoas escrevem sobre direito penal. Fico até muito triste, porque eu escrevo pouco. Eu diria aos senhores, não se pode acreditar naquilo que se nos vende sem reflexão. Meu amigo Capês terminou a mensagem dele falando sobre a importância de cada um de nós acreditar naquilo que almeja e na importância de Deus na nossa existência. Isso é indiscutível. Mas eu, aqui na Bahia, vou lembrar uma frase de um baiano, de minha família também, Eulógio Alves de Matos Pitombo, médico baiano, que daqui foi para o Rio de Janeiro, que dizia sempre que no Brasil, ignorância mata mais que doença. Quero dizer aos senhores, nós todos precisamos ter muita disciplina e dedicação às nossas profissões, muita responsabilidade no exercício das nossas atividades, porque a ignorância está prendendo muita gente. Isso me dói a cada dia. Espero que cada um dos senhores, no exercício das suas profissões, dignifiquem o direito penal, dignifiquem aquilo que aprenderam em termos de processo penal e pensem no inocente que pode estar sofrendo. Todos nós queremos uma coisa só. Na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, todos nós queremos um Brasil melhor, mais democrático, que mais respeita a sua Constituição. Obrigado pela atenção de todos. Agradecemos ao então doutor Antônio de Moraes Pitombo.